Boa tarde a todos vocês que acompanham o portal do Holanda. No momento, a nossa equipe está na DEPCA, onde vamos falar com a delegada Joyce, que vai falar sobre 2 casos de crianças que supostamente foram dadas como desaparecidas. Neste momento, a delegada está se colocando ali a posição para poder pegar imagens de apoio e vai explicar sobre o caso. Hoje, por exemplo, a gente deixou de fazer o que tinha que fazer nas buscas da nossa prioridade, que é o Erlon Gabriel, para estar vendo situações que não se configuram crime, na verdade, né? Me parece que está havendo um certo terrorismo virtual aí. A gente ainda não conseguiu descobrir a motivação, né? Mas tem 2 falsos sequestros em que os procedimentos realizados para resgatar essas crianças foram totalmente errados, feito pelas pessoas que não deveriam fazer. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de um crime tem que acionar a polícia. É justamente isso, doutora. A gente vai começar falando sobre as fake news e como isso prejudica o trabalho da polícia. Sim, na verdade a gente percebeu uma crescente onda de fake news, uma espécie de terrorismo virtual que vem atrapalhando até o nosso foco desse momento, que é a busca pelo único desaparecido que tem até o momento, que é o Erlon Gabriel, a criança de 2 anos, que nem ele a gente ainda não conseguiu identificar se realmente houve um sequestro, não há nenhum indício nessa linha de investigação. O curioso é que não houve boletim de sequestro registrados e que pessoas, não sei por qual motivação, acabaram publicando em redes sociais que se tratava de sequestro. Sequestro é um crime grave, que deve ser, é um crime permanente, que a qualquer momento que a criança for achada ou a pessoa que estiver sequestrada ocasiona aí uma prisão em flagrante. E nos 2 casos dos 2 últimos dias, a gente não ouviu falar, cadê os sequestradores, cadê as pessoas? Então, isso só serve para causar pânico na população, e a gente acabou correndo atrás dos 2 casos, e hoje a gente já consegue passar informações detalhadas do que aconteceu nos 2 casos. O que aconteceu com o Erlon, doutora? Bom, no primeiro caso do desaparecimento da garota de 9 anos, da colônia Antônio Aleixo, essa criança é uma criança que já sofria abusos familiares, uma criança que já tem reincidentes passagens tanto na delegacia especializada quanto em abrigos locais. Essa criança, de fato, ela foge de casa porque ela vive uma situação de exploração, tanto exploração sexual quanto exploração do trabalho infantil. Então, por isso a gente alerta, não pode mostrar a imagem da criança, o ECA veda que se mostre a imagem das crianças, principalmente para usar para fins, né, que não sejam os fins investigativos. Então, essa criança realmente, essa criança foi entregue diretamente para a família. Essa criança tinha sido retirada da família. Em dezembro ela estava num abrigo, ela foi reintegrada, porque o correto é a criança estar sempre com a família, seja a família original, seja a família extensa. Em casos excepcionais, essa criança é retirada a sair da família. Em dezembro ela foi novamente entregue para a família, e agora em fevereiro novamente ela fugiu. E foi entregue diretamente, sem passar pelos procedimentos legais de oitiva, de escuta especializada, de exames, para que a gente pudesse averiguar. Nós entramos em contato com a delegacia de Iranduba, a delegada tomou as providências, instaurou inquérito policial. O incorreto foi que essa criança foi entregue diretamente à noite para a família, e aí isso causou aí uma grande comoção. E no dia de ontem a gente escutou essa vítima aqui na delegacia, e ela nos relatou que, de fato, ela vive uma situação de vulnerabilidade social extrema. Essa criança pede dinheiro nos sinais, só que ela está sendo explorada por uma pessoa lá da colônia Antônio Aleixo. Tem várias outras crianças nessa situação, e essa menina foge dessa situação. Então, ela foi convidada por uma colega para ir para Iranduba, e ela aceitou, foi de Uber para Iranduba. É uma situação, é um crime sim, é um aliciamento, é uma cooptação para uma possível exploração sexual ou exploração do trabalho infantil. Não se caracteriza sequestro, mas é um crime tão grave, um crime hediondo. Então, essa criança dormiu ainda uma noite em Manaus,
e aí ela foi para o Iranduba, onde estava vivendo na casa de uma família. Então, as crianças que estavam no local são familiares. Hoje nós já recebemos aqui o casal que tinha abrigado a criança, eles nos procuraram no dia de hoje e eles receberam essa criança pela irmã da mulher, ou seja, há uma situação muito grave a ser investigada. Essa criança, de fato, foi embora, né, para fugir de uma situação de exploração e estava em outra situação de exploração. Então, a providência que a DEPCA tomou de imediato foi retirar essa vítima de novo e ela está agora num abrigo, não num abrigo provisório, ela já está num abrigo definitivo. Essa criança não tem condições mais de ficar na colônia Antônio Aleixo. Ela nem sabe ler, tem 9 anos, manifestou o desejo de querer estudar e nos disse que estava no sinal pedindo dinheiro porque queria comprar material escolar. Então é uma pessoa atrás da outra abusando, né, explorando essa criança. Então a investigação nesse sentido vai continuar, mas a criança já está em segurança, abrigada e ainda o abrigo já está providenciando o início do ano letivo dela. Delegada, a polícia recebeu em torno do Gabriel. Um agravante, porque foi publicado em redes sociais sobre um suposto sequestro e devolução dessas crianças para os pais. Explica pra gente como é que foi essa história. Bom, esse segundo caso não houve sequer um boletim de ocorrência registrado. Foi mais uma travessura de 2 crianças que saíram da escola, foram para Ponta Negra, foram para o shopping, pediram dinheiro na frente do shopping porque queriam lanchar. E no dia de hoje também vieram contar. Não são crianças mentirosas, elas chegaram em casa após a reportagem sair da casa delas, já contaram para as mães a verdade. As mães acabaram se sentindo obrigadas a vir relatar, até porque elas verificaram que realmente houve esse clima aí pesado de as pessoas acharem que estão sequestrando crianças. Então, se houver, a gente não vai dizer que não tem, existe tráfico humano sim, mas a gente precisa investigar as coisas com responsabilidade e ao saber uma notícia, quem tem que fazer um resgate é a polícia, até porque é perigoso, você coloca a sua própria vida em risco e a vida principalmente da criança. E lembrando sempre que a imagem da criança, ela sempre deve ser preservada, isso daí também fere dispositivo legal e quem ferir dispositivo legal vai responder. Nós vamos notificar as pessoas que fizeram exposição da imagem das crianças para responder também, assim como já fizemos a comunicação para o Ministério Público. Delegada, Como é que está o caso do Erlon Gabriel, delegado? O que foi apurado até agora? Bom, até agora não existe essa história de carro preto, ninguém viu esse carro preto, então é uma história que está descartada. Um adolescente de 14 anos disse que teria visto esse carro e depois não viu a criança entrando nesse carro. Então, assim, é uma história que, para quem trabalha em delegacia de polícia especializada, que houve constantes relatos de desaparecimento, de fuga e abandono, sempre a história que chega é o carro preto. Então, assim, não é para criar pânico com relação a isso, mas qualquer situação, lógico, precisa ser reportada para a polícia, precisa ser verificada. Nós não tivemos muitas novidades, muitos avanços, infelizmente, do caso do Erlon Gabriel. É um caso muito difícil, muito complexo. A gente já começou a avaliar desde um envolvimento de traficantes no desaparecimento dessa criança, desde um falso sequestro para pedir dinheiro aí da família, e nada disso não teve nenhum indício que a gente realmente pudesse ver que era isso. Então a gente fez uma busca no local também, já indo pela linha de que essa criança caiu naquele rio que é próximo à casa dele, e aí ficou faltando fazer uma verificação numa área de mata. Então a gente está combinando com os Cipicães uma nova ida ao local para fazer uma verificação nesse local também. Nenhuma informação, pode ser descartada, né? Delegada, a senhora acredita que essa sensação de segurança que se instaurou na cidade nos últimos dias possa estar colaborando para que as pessoas compartilhem mais essas notícias falsas? Com certeza, né? Só que as pessoas têm que prestar atenção nesse compartilhamento. Primeiro procurar os órgãos, né? Os órgãos responsáveis, tentar confirmar com a polícia, é verdade que já tem um boletim. Primeiro, registre um boletim de ocorrência. Como que a pessoa vai fazer uma diligência sem nem comunicar à polícia a ocorrência, né? De um suposto crime. Então, essas crianças precisam ser ouvidas de uma forma diferenciada, elas não podem ser expostas. Então, toda vez que houver exposição de uma criança, a gente vai investigar e vai tentar responsabilizar quem fez a divulgação. Delegada, a polícia recebeu um vídeo que uma mãe diz que tentaram levar a filha dela. A polícia recebeu um vídeo desse, da mãe relatando a
Não, a gente não recebeu, não há um só boletim de sequestro realizado na DEPCA. Né? Então, assim, eu acredito que essas denúncias estão sendo feitas em redes sociais, assim como também há várias reclamações de pessoas do bem que estão sendo abordadas, tendo seus veículos abordados, tendo seus filhos, né, constrangidos, porque parece com as características da criança. Então, a gente pede que a população tenha também respeito pelo próximo, empatia com a família que está procurando, que continue divulgando a imagem dessa criança, é super importante. Qualquer informação é super importante, mas a gente também precisa ter cautela, né? Precisa respeitar o direito do próximo. Então, a orientação é mesmo procurar a polícia, nunca agir por conta própria. Com certeza, nunca agir por conta própria, até para não se colocar em risco e não colocar principalmente a vida de uma criança em risco. Delegada, em relação ao depoimento da criança de 12 anos, em relação ao Erlon Gabriel, a polícia já tem aí algum fundamento, alguma direção? Do Erlon Gabriel, não. Ah, sim, a criança quando percebeu que já tinha desaparecido também, a versão dela é também de que quando a família percebeu, ela foi a primeira que foi procurar o irmãozinho na rua e já não verificou. Essa criança, ela está muito abalada, ela não pode mais ser pressionada, a gente acha até que ela se sente culpada, sem ter culpa, porque afinal de contas, ela não estava brincando com o irmãozinho naquele momento. Então, é uma situação muito delicada. A gente pede também que as pessoas tenham empatia nesse sentido. A polícia não divulgou diretamente nenhum envolvimento também dessa família no crime, até porque se a família tem um histórico criminal, a gente também pede que não haja esse preconceito com relação aos familiares, porque não tem nenhuma linha de investigação culpando a família por causa disso, e que os crimes pelos quais algum familiar responda não tem nada a ver, não está relacionado diretamente com o desaparecimento da criança. Sim, delegada, gostaria que a senhora falasse sobre como vocês analisam as novidades desse caso, tendo em vista aí as divergências nas falas tanto da mãe quanto do padrasto também. Bom, na verdade a gente não pode desprezar essas divergências, né? Mas assim, principalmente a mãe, ela teve os motivos dela aí para se contradizer. O companheiro tinha um mandado em aberto, por causa dos filhos também. Então a gente procura sempre entender o lado de mãe, principalmente entender o momento de dor que ela está passando. Então a gente tem muita cautela também nesse sentido, mas a gente não pode desprezar, não pode deixar de ver também que essas divergências acabam atrapalhando sim, né, a investigação. O horário que essa criança sumiu, a gente ainda não conseguiu saber se foi realmente 11 horas ou se essa criança desapareceu mais cedo, né? Até porque a rua, o beco que eles moram, não tem como a pessoa entrar e sair rapidamente. Os carros geralmente têm que sair de ré ou então fazer uma volta lá na frente. Então, assim, não bate com os relatos, mas a polícia vai continuar trabalhando, contando ainda também com a ajuda das informações das pessoas, para que a gente possa aí dar uma resposta para essa família. Doutora, então desmistifica o caso de um suposto carro preto que sequestra as crianças na cidade. Com certeza, o carro preto é uma velha lenda, né? Principalmente nos casos de fuga de adolescente, nos casos de desaparecimento, sempre há um carro preto que nunca foi encontrado. Delegada, existem características que identifiquem que são fake news? A pessoa que recebe a notícia tem como identificar qual que é a notícia falsa ou verdadeira? Vocês conseguem relatar isso pra gente? Bom, eu acho que tem circunstâncias que, se a pessoa analisar com cautela, de imediato já dá para perceber. Mas a gente não vai exigir que a pessoa, o popular, saiba identificar. Então, assim, de imediato checar mesmo essas informações com quem está investigando. Porque eu acho que é a primeira. Quando chega as fake news para as pessoas, já chegou para a gente há muito tempo e a gente já conseguiu. Essa família recebeu alguns falsos pedidos de resgate que eram estelionatários, inclusive estavam ligando de fora do estado. Então a gente consegue de imediato saber, né, que essas informações são falsas, até para que a família também não caia em golpes. Bom, gente, para todos vocês que nos acompanham, a nossa equipe neste momento acabou de
falar com a doutora Joyce, onde ela nos trouxe informações sobre os casos ocorridos na cidade. Infelizmente, existem pessoas que usam de má fé, né? Ou seja, acabam ali fazendo as famosas fake news. No momento, o que está sendo exposto a todos é para tentar amenizar e trazer para a sociedade a situação do sequestro de crianças, onde teria um possível carro na cor preta ou vermelha fazendo esses sequestros na cidade. Ontem tivemos um caso onde nem boletim de ocorrência teria sido feito ainda sobre a situação, então por isso causou um extremo rebuliço na cidade toda. Será que foi fake news? Será que é verdade? Será que de fato aconteceu? E agora a doutora Joyce se dispôs a trazer a informação a todos, esclarecendo: não houve sequestro. Quanto à questão da imprensa sempre agir quanto a isso, eu vi que teriam ali muitos comentários, né? Gente, é o seguinte, a primeira coisa que se faz é a questão da responsabilidade. Temos sim jornalistas responsáveis, onde sempre buscam a informação para poder repassar a vocês. No calor da emoção, sempre estamos ali à disposição de esclarecer o caso. Como foi o caso onde a doutora Joyce ainda há pouco estava explicando, né? Primeiramente tem que se constatar com a polícia. Foi feito o boletim de ocorrência? Aí sim entramos em ação. Temos colegas que estão literalmente focados a questões sociais, principalmente em casos de desaparecimento, né? Independente de ser criança ou adultos, sempre nós fazemos essas matérias. Para vocês terem ideia, eu fazia esse tipo de matéria também, onde o intuito do repórter é justamente divulgar a informação para que as pessoas ajudem e colaborem na descoberta de onde essa pessoa está. Bom, aqui tem alguns comentários, né? Olha, a Sussu, a verdade é que não querem alarmar, porque daí o governo vai ser pressionado. A Flávia, verdade, mana. Raimundo, esse carro preto já deve ter ido para Lata Velha, já foi até reformado, né? Deixa eu ver quem mais, Edinho. Aqui em Manacapuru tem um carro vermelho pegando criança. A Paula, nossa, essa delegada é top. Olha, desse momento ela está falando ali com os colegas, deixa eu ver aqui o que ela traz. Na verdade, quando uma investigação acaba, que a gente informa a justiça, a gente investiga quando há novas pistas. Quando há novas pistas, até porque seria aí demagogo eu dizer para você que eu estou investigando um desaparecimento aí, até porque a gente tem, principalmente aqui na Dépita, inúmeros casos todos os dias. Delegado, e quantos casos até o momento só esse ano? De crianças desaparecidas? O único desaparecimento desse ano é o Erlon Gabriel. Então, registrado pela delegacia especializada somente o caso do Erlon Gabriel, né? O que acontece? Existem muitos casos de adolescentes que saem no final de semana ou dia de semana mesmo, e aí acaba registrando o desaparecimento e depois eles voltam. O que acontece? Muitas vezes eles não retornam para dar baixa nesse boletim de ocorrência. E é importante que se dê a baixa, porque é no momento da baixa que essa criança e esse adolescente é ouvido para ver o que aconteceu com ele no período que ele estava aí fora de casa. Porque, embora ele tenha saído com os próprios pés, dependendo da idade, a criança não tem capacidade para consentir nada. Então, caracteriza um crime. Então, a gente precisa que dê a baixa, a gente precisa que essa criança precisa passar por uma escuta especializada para que a gente identifique. Foi o erro, no caso ontem, da criança, que foi devolvida direto para a avó. Então, foi preciso a Dépita entrar em contato para que trouxesse essa criança para saber o que ela tinha passado lá. Os motivos mais comuns que leva a criança a abandonar o lar? Bom, mais frequentes. Infelizmente, na adolescência, geralmente tem os conflitos familiares por causa de namorado, droga. Os meninos, principalmente, têm esse perfil aí de ser cooptado também pelo tráfico, né? No caso das meninas, é rápido essa questão também de namorados. E também a questão de, se uma criança está reincidente em fugas, alguma coisa está errada, né? Ela está passando por algum problema, por algum abuso intrafamiliar, como é o caso da garotinha que foi parar lá em Iranduba. Delegado, uma informação sobre dois casos que estiveram recente agora, um bebê morto, que acabou falecendo lá na SPA da Morada, e também
a situação da jovem que foi estuprada pelo marido da mãe dela em um motel. Quais foram as providências tomadas nesses dois casos? 2 prisões em flagrante. A mãe, né, foi indiciada por maus tratos com resultado morte, maus tratos majorado. Esse bebê estava num estado muito deplorável de saúde, então foi constatado realmente pelos laudos médicos e pelo estado em geral da criança, que essa criança realmente estava sendo negligenciada. Então ela foi flagranteada aqui na DEPCA. No caso da mãe, ela foi ter um encontro com o ex-companheiro, acabou levando consigo a filha de 6 anos e essa criança e acabou facilitando aí o abuso sexual dessa criança. Também esse rapaz foi flagranteado. A mãe, até então, não foi responsabilizada porque ela não sabia de imediato, quando a filha contou, ela acionou a polícia militar, então a gente a ouviu, mas ela não chegou a ser indiciada por omissão. Doutora, quanto tempo que a gente deve, por exemplo, nós que somos mães, a criança desapareceu, a mãe é a primeira a entrar em desespero, 20, 30 minutos ela não suporta. Assim que se tem a informação de desaparecimento, já deve-se então registrar o boletim de ocorrência e deve-se ir a uma especializada ou na primeira delegacia próxima? Bom, na verdade, em caso de criança e adolescente, o aconselhável é que seja na especializada, por causa das orientações e até da oitiva dessa criança. Mas isso não impede que a pessoa não tiver condições de vir e vá, né? As delegacias transferem o boletim de ocorrência. O importante é que a providência seja tomada. Então a gente, como no caso da menina da colônia Santo Antônio Aleixo, houve uma comunicação entre a especializada e o delegado de lá, que também agiu, no caso, nas primeiras diligências e repassou as informações para a DEPCA. Então, não houve aí, nesse caso, um prejuízo por conta desse registro lá no DIP. Delegado, você tem um número total de sequestros no ano passado? Sequestro nenhum, 0. Graças a Deus, né? 0, até porque a DEPCA, ela investiga o desaparecimento. Quem é responsável por investigação de sequestro é a Delegacia de Homicídios. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir agora a delegada, não é? Ela explicando, inclusive esclarecendo a todos sobre a situação de como agir em um desaparecimento de criança. Quem entrou agora e queria saber do que se tratava, gente, a delegada Joyce Coelho, responsável pela Delegacia Especializadas em Crime contra a Criança, né? A DEPCA, ela veio fazer a informação a todos, ela veio dar a informação a todos sobre a questão dos fake news que estão acontecendo na cidade. Casos onde crianças supostamente seriam sequestradas. Com isso, ela veio a esclarecer os fatos. Primeira coisa que se deve fazer: desapareceu, faz o registro o boletim de ocorrência para que de fato se inicie ali uma investigação. Responsabilidade da imprensa, nós sabemos a nossa e obviamente iremos sempre reportar com ética tudo o que acontece na cidade. E é assim que a gente trabalha, esclarecendo alguns casos que foram questionados aqui, né, Edila, e sobre o Erlon Gabriel. A doutora acabou de explicar novamente, as buscas permanecem, a linha de investigação sobre sequestro continua também sobre a questão do desaparecimento. A diferença, gente, o sequestro é quando se tem certeza quem o levou ou como levou. Desaparecimento é quando, infelizmente, o que aconteceu no caso do menino Erlon Gabriel, que até agora não se obtiveram respostas. Agora, os casos que aconteceram ontem e no caso da pequena Edilene são outras situações, mas que já foram expostas junto, não somente à delegacia, mas durante as transmissões. Volto a repetir, nós jornalistas reportamos os fatos, não resolvemos nada. E a nossa condição é justamente essa, sempre com ética profissional. Então gostaria que algumas pessoas que entraram na live ali, tentando deturpar o papel do jornalista, volto a repetir, estamos a servir a sociedade. Não somos heróis, somos, na verdade, reportadores de opiniões ao qual passam pra gente e nós repassamos a vocês. Com imagens do jornalista Altemir Coelho, sou Edila Chaves do Portal do Holanda, onde se o fato aconteceu, no Portal do Holanda você leu.